Olá, começa mais uma edição do Tela 1 Eleições com a cobertura das votações aqui em Curitiba. Nesse boletim você vai conferir os problemas encontrados pelos eleitores, como a dificuldade de identificar a sua sessão eleitoral e também com a biometria. Além disso, vamos falar sobre o grupo de pessoas que varre a sujeira das ruas provocadas pelos candidatos e também sobre a obrigatoriedade do voto. O candidato Gustavo Frutti foi votar acompanhado de sua vice e dos ministros Paulo Bernardo e Gleice Hoffmann. Confira. Hoje pela manhã, o candidato do PDT, Gustavo Frutti, votou no bairro Água Verde. Acompanhado da vice Miriam Gonçalves e alguns ministros, ele se mostrou otimista com relação ao segundo turno. Frutti também aproveitou a oportunidade para cumprimentar alguns eleitores. E agora a confiança muito grande de ir para o segundo turno. E aí sim, uma eleição menos desigual, com tempo igual entre os candidatos, frente a frente, expondo as suas propostas e se tem ou não conteúdo. Mas o fundamental é que o segundo turno é uma eleição diferente. É uma eleição que a estrutura ela fica menos desigual e os candidatos, frente a frente, têm que se expor. E a população que vai decidir hoje que tipo de mudança deseja. Quer mudança em Curitiba, mas saber se quer uma mudança com segurança ou uma mudança com propostas impossíveis até de serem realizadas. Depois de votar na Unicuritiba, o candidato do PDT, Gustavo Frutti, acompanhou a vice Miriam Gonçalves e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann. E por último, ele veio acompanhar o voto do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, aqui no Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. A última pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado apontou uma reação do candidato do PDT. Para o ministro das Comunicações, caso o Frutti vá para o segundo turno, a estratégia de campanha pode ter algumas mudanças. O segundo turno tem que ser diferente, porque são só 2 candidatos. O programa de televisão é feito diariamente com 10 minutos, nós só tínhamos 6 minutos a cada 2 dias. Isso significa o seguinte, o candidato fica praticamente metade do tempo para fazer gravações. E mobilização, conversa corpo a corpo. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, disse que se Gustavo Frutti for para o segundo turno, não há garantias de que Dilma irá apoiá-lo. Isso depende da avaliação dela e também da coordenação geral das campanhas em nível nacional. Cabe à presidenta definir isso. Obviamente que ela faz toda a avaliação da composição da sua base no Congresso Nacional, da sua disposição também, disponibilização de tempo, então eu não poderia adiantar. Alguns eleitores estão tendo dificuldade para encontrar sua sessão eleitoral. Mais informações com a repórter Larissa Lima. Bom dia, eu estou aqui no Colégio Omar Sabag, onde a movimentação está muito grande, tem muitas pessoas perdidas que vieram votar aqui e não acharam sua zona eleitoral. A gente vai conversar com a dona Maria Carneiro, ela tem 60 anos e faz 28 anos que ela vota aqui. Dona Maria, o que aconteceu quando você veio votar hoje? Eu estava na fila e já faltava só uma pessoa para mim poder entrar, né? Mas daí eles falaram, eu entreguei para o mesário falou que o meu número não era aquele ali. E eu achei que, pela minha idade, eu tenho que ir lá longe, eu preferia votar aqui no meu bairro. Já que eles estão querendo o voto, então a gente prefere que eles favoreçam nós também. E onde que a senhora vai ter que ir votar agora? É no bairro Alto, né? Que eles falaram lá para mim. Então agora eu tenho que ir procurar ainda esse endereço para depois voltar. Então eu gostaria que fosse mais favorecido para nós. Então tem muitas pessoas perdidas, né? Vindo aqui desinformadas, e a gente está auxiliando elas para procurar o local ou a escola onde votar. Tá bom. Quantas pessoas você está atendendo? Era essa sua função aqui ou você está tendo que fazer isso devido ao grande número de pessoas que não sabem aonde votar? Então, eu saí, fui deslocado, né? Eu estou na parte justificativa, mas estou auxiliando como o número é maior, né, de pessoas desinformadas, eu estou auxiliando nessas informações. Ao meu ver, é mais falta de informação, né? A pessoa procurar saber onde vota, se é justamente naquele local ou próximo à sua residência, né? Muito obrigada. O seu voto continua depois que você aperta o confirma, rediteia nas eleições de 2012. Vários colégios eleitorais tiveram problemas com a biometria, o que ocasionou longa espera dos eleitores. No Colégio Positivo da Rua Ângelo Sampaio, a votação foi tranquila e sem grandes filas. Os eleitores só encontraram dificuldade para votar por causa da biometria. A votação em si é muito simples, só o sistema digital é muito lento.
ele não pega direito a informação, você tem que repetir 2, 3 vezes. A votação em si não tem dificuldade nenhuma, o digital é que não é bom. Votação boa, só que as máquinas tá meio difícil para reconhecer através de dedo, mas está tudo tranquilo. Já aqui no Colégio Eleitoral da Faculdade Evangélica dá para perceber um movimento maior e por isso os eleitores devem esperar um pouco mais para votar. Mas apesar do eleitor ter que enfrentar fila para votar, o maior problema continua sendo a biometria. Não teve fila, só que a maquinazinha do digital não demora muito. Um grupo de pessoas aqui da capital organizou um mutirão da vassoura apartidária. O objetivo é limpar as ruas dos panfletos e santinhos. Veja na matéria de Ana Krieger. Em dia de eleição, é proibido fazer qualquer tipo de propaganda política. Mas mesmo assim, muitos eleitores encontraram as ruas da cidade tomadas pelos santinhos dos candidatos. Mas neste ano, o mutirão das vassouras apartidárias fez uma ação para dar um jeito nessa sujeira. Nós estamos desenvolvendo uma iniciativa de recolhimento dos panfletos e materiais de campanha, os vulgos santinhos, por discordar de um ato que, além de antiético, é criminoso tanto ambientalmente quanto eleitoralmente. Pela manhã, o grupo esteve aqui no Bom Jesus Centro recolhendo os santinhos que estavam jogados no chão. E ao longo do dia, o grupo seguiu por outras regiões da cidade, limpando toda essa sujeirada. Mas essa ação não acontece só em Curitiba. Este movimento acontece a nível nacional. Ele se iniciou em Curitiba com ideia do Marcelo Svoboda e da Jussara. E eu me posicionando enquanto ativista e manifestante, difundi a ideia, fiz discursos em relação a ela em diversos espaços. E esse movimento tem relação com algum partido? Não, é um movimento de teor completamente apartidário e popular, sem vínculo institucional nenhum, que surge realmente da sociedade civil organizada. Por ser obrigatório, o voto nem sempre é considerado algo bom pelos eleitores. Mas tem quem faça questão de votar mesmo não tendo obrigatoriedade. Votar é um direito de todo cidadão. O voto é obrigatório para pessoas que têm entre 18 e 70 anos. Ainda assim, quem tem mais de 70 anos não deixa de exercer seu poder de voto. Vim votar porque eu acho que votar é um ato de cidadania e de responsabilidade nossa para que um dia a gente não tem o país ideal hoje, mas as novas gerações, eu sirvo como exemplo para as novas gerações que devem continuar lutando para que amanhã a gente tenha um país realmente no nível que vocês merecem, né, certo? Por isso é que eu voto. Porque eu acho que uma cidadã deve estar em dia com o seu voto. Não precisaria ter votado, mas eu vim votar. Emília Borges tem 79 anos. Ela foi sozinha ao local de votação. E para ela, o voto é mais que um exercício de cidadania. Que eu venho votar porque eu gosto de votar. E porque eu me sinto jovem. Então eu ainda consigo votar. Então eu faço que eu peço que as pessoas que ainda têm resistência, que venham votar. Porque o voto é muito bom. O repórter Thomas Maier conversou com a advogada Zuleika Giotto, integrante do Comitê 9840. Acompanhe. Estou aqui com Zuleika Giotto, que é a secretária do Comitê 9840. Oi, Zuleika, tudo bem? Zuleika, o que é esse Comitê 9840? Como é que ele funciona? O Comitê 9840 é um comitê criado por 60 entidades da sociedade civil e foi criado com o objetivo da sociedade civil participar desse processo eleitoral. Então, como nós estamos participando, nós que temos uma participação apartidária, nós participamos através de orientação à população, a eleitores em geral, sobre quais são as condutas permitidas e proibidas aos candidatos nesse período da eleição e também através da criação de um Disque Denúncia, para receber denúncias de atos praticados pelos candidatos ao longo do período eleitoral. Nós temos um site também com orientações para os eleitores a respeito de candidatos, sobre condutas permitidas ou não. Zuleika, então como é que a gente pode ajudar, né? Como é que funciona? A gente liga para o Disque Denúncia e entra no site? É isso. A gente pede que a população, sabendo de qualquer prática de ato que possa caracterizar um crime eleitoral, que denuncie, tanto pelo Disque Denúncia, que o telefone é 3029-9840, ou então através do e-mail, que é denúncia@comitê9840pr.org.br.
Também através do nosso site, que é www.comitê9840pr.org.br, há um link que a pessoa pode fazer a denúncia diretamente ao Ministério Público. É só clicar no Denuncia Aqui que a denúncia é encaminhada direto ao Ministério Público. Muito obrigado. Então, para você que ficar sabendo, perceber alguma irregularidade, só entrar em contato com o Comitê 9840. Rede T nas eleições 2012. Termina agora a 4ª edição do Tela 1 Eleições de hoje. No próximo boletim você confere os problemas que os eleitores enfrentam com a acessibilidade. Voltamos já. Seu voto continua depois que você aperta o confirma. Rede T Eleições 2012.